Eu estou aqui com Saulo Porto. Saulo Porto eu conheço da outra vez que estive na África. Andei com ele no Malawi e agora estou aqui em Beira, em Moçambique. E Saulo Porto é um brasileiro que atua em missões na Europa e na África. É um professor, é uma pessoa especializada na área de missões. E é um prazer muito grande falar com você e aprender com você e passar para o internauta do Guia-me o teu conhecimento. Muito obrigado. E eu queria que você primeiramente falasse onde você mora, a sua família, essas coisas que é interessante para nós. Ok, então, como o pastor Marcos falou, né, meu nome é Saulo, eu sou Saulo Porto, eu sou um discípulo de Jesus, disfarçado de professor. E trabalho já em missões fez 20 anos, né, que eu sou um missionário de tempo integral, tenho um coração grande para a área do ensino e sou casado com a Juliana, tenho 2 filhinhas e atualmente nós moramos em Portugal, né? Estamos em Portugal já nos últimos 3 anos que vivemos em Portugal, porque a partir de Portugal se tornou muito mais estratégico para nós como família, nós alcançarmos as comunidades que Deus tem nos chamado, né? Eu tenho uma grande paixão que é multiplicar obreiros para a seara, não é? Fazer isso de uma forma inteligente, simples e clara. Não é? E de Portugal também nós trabalhamos aqui em África com a formação e capacitação de pastores, principalmente pastores de aldeias. Não é? Então esse é um pouquinho do que eu faço. Não é? Eu conversando com o Saulo durante toda a viagem, nós andamos 1.000 quilômetros viajando, e você me falava sobre a importância do ensinamento para os pastores, para que eles possam influenciar os seus vilarejos, as suas aldeias, a sua cidade e até o país. É muito diferente ensinar para os alunos na Europa e os alunos aqui na África? Olha, é diferente em termos de didática. Não é? Por exemplo, aqui nós temos uma cultura que é extremamente visual, então as ilustrações e a comunicação ela tem que ser muito clara e simples. Na Europa, você comunica de outra forma. No entanto, os desafios do coração humano são os mesmos. Né? Você ainda precisa, mesmo assim, dar passos de fé. Os desafios são os mesmos no sentido de que não dá para fazer missões se não ouvir a voz de Deus. Então, a gente precisa aprender a ouvir a Deus e aprender a responder ao que Deus está falando. E isso é um desafio no mundo todo. Não é? Então, os desafios aqui são esses. Quando você encontra, por exemplo, um pastor, seja moçambicano, ou seja europeu, nós ainda trabalhamos muito para desconstruir aquela ideia de que trabalhamos para Deus. Não é? E eu quebro muito esse paradigma porque eu digo que a missão ela não é um serviço terceirizado que Deus nos confiou e que nós fazemos à toa. Nós somos chamados, antes de trabalhar para Deus, nós somos chamados para trabalhar com Deus. Então não é fazer coisas para Deus, é fazer coisas com Deus. E nesse aspecto é que faz surgir o missionário, porque o missionário não é aquele que faz coisas para Deus, coisas que vêm à sua cabeça, coisas que dão na telha, mas são pessoas que decidiram trabalhar e caminhar com Deus e executar as ideias e a agenda do reino de Deus nas nações. Eu percebi, Saulo, que onde você chega, as crianças têm uma verdadeira adoração por ele. É uma coisa fantástica. Adoração no sentido bom. Então, as crianças abraçam ele, querem tirar foto e falam lá no dialeto deles, o chamam pelo dialeto, é uma coisa incrível. Mas eu vejo a sua preocupação em ensinar pastores. Quando alguém contribui com um projeto na África ou qualquer outro lugar, esse dinheiro é enviado para, muitas vezes, sustento dos missionários. E muitas vezes o que aparece na realidade são os donativos em comida, em brinquedos ou roupas, é o que mais aparece. Mas o ensinamento é o que pode transformar toda uma situação. Como você qualifica o ensinamento na transformação de uma nação? Ok. O trabalho de ensino, ele acaba sendo um trabalho digamos assim, não muito atraente ou mobilizador em termos de missões. Por quê? Porque as pessoas elas querem socorrer aqueles que estão famintos, aqueles que estão precisando. No entanto, aqueles que trabalham com a parte de ensino estão construindo alicerces de uma nação para que esses problemas eles venham a ser sanados na sua fonte.
A Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 11, diz o seguinte: se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Então, dentro desse versículo, eu entendi que eu precisava trabalhar nos fundamentos da nação. Então, é muito fácil, entre aspas, você chegar em qualquer aldeia africana e você distribuir farinha, ok? É uma ajuda? É importante? É. Mas daqui a 100 anos você volta, você ainda vai ter o mesmo povo querendo a farinha. No entanto, se você começar a trabalhar com o processo de educação, quando você começa a trabalhar com a parte de ensino, os fundamentos, o alicerce, é um tipo de trabalho que poucas pessoas veem, não é? Mas você está fazendo, você está desenvolvendo a vocação daquela criança, desenvolvendo o potencial de discípulo daquele pastor. E isso vai fazer com que aquela pessoa ela caminhe em direção à vontade de Deus. Torne-se um discípulo. Quando você torna-se um discípulo, você tem acesso à vontade de Deus, à visão de Deus e todos os recursos de Deus para serem liberados naquela nação. Então, tendo em vista esse aspecto, nós acreditamos que a mudança, para ser uma mudança de longo prazo, não tem como ser diferente, não tem como não passar pelo ensino. Temos que investir na parte de ensino, na parte da capacitação. E esse tem sido assim o nosso coração, porque seria muito fácil nós implantarmos igreja. Uma vez eu morei aqui na África e perguntei aos pastores o que é que eles queriam que nós enviássemos do Brasil. Eles disseram, nós não precisamos mais de pastores. Nós queríamos que vocês enviasse para nós professores da Bíblia. Porque os pastores somam, mas os professores multiplicam. E eu achei isso extremamente interessante. Você já morou na África, como acabou de dizer, né? Já morou um período na África. De país para país, você já andou em muitos países. Só agora mesmo, nesses dois seminários que estão sendo feitos, são 4 países. Você já morou você já visitou mais países. Há uma diferença entre país para país na África? Olha, existe sim, existe diferença, principalmente diferenças culturais. Em termos espirituais também você percebe algum tipo de diferença. Normalmente o que a gente enfrenta é um pouco de diferença na cultura. Por exemplo, você vê países que têm mais uma tradição cristã, uma tradição protestante, enquanto outros países que têm uma tradição mais católica ou mais animista, esses países são mais resistentes às mudanças, não é? Por exemplo, segundo a tradição protestante, as pessoas elas precisavam ser educadas, não é? Elas não estavam ali apenas para ser salvas, elas precisavam ser educadas para desenvolver-se dentro de uma sociedade. Essa é a tradição protestante na parte de ensino. Quando você vai para outro tipo de missiologia, por exemplo, quando a gente olha para os povos e acha que só o importante é a alma, que precisa ser salva, então você não se importa muito com esse tipo de desenvolvimento humano. O que você quer é evangelizar a pessoa, colocá-la na igreja e esperar Jesus voltar para ela ir para o céu. Desse jeito, você consegue, logicamente, o principal na vida da pessoa, que é a salvação, mas a pessoa não se desenvolve, a pessoa não se torna discípulo. E o que acontece é que, ao longo dos séculos, você percebe o efeito desses dois caminhos missiológicos. Então, por exemplo, você tem uma nação moçambicana, não é, que é uma nação extremamente carente, aberta para o evangelho, mas que muitas igrejas elas não se preocupam, não enfatizam a parte da educação e a parte do ensino e a parte do desenvolvimento do discípulo. E aí você vai para outras nações, por exemplo, nações de tradição mais inglesa ou protestante, como Zâmbia, ou como Zimbábue, Malawi, você já observa as pessoas muito mais interessadas, valorizando muito mais a parte do ensino, mais preparadas para isso, tá? O fato de estarem mais preparadas ou menos preparadas não querem dizer nada em termos de valor, apenas elas significam que a gente, quando vem para esses lugares, precisamos ter a sensibilidade, que tipo de obstáculo, que tipo de resistência a gente pode enfrentar em termos de cultura. Por exemplo, aqui em Moçambique, embora eles tenham essa tradição ao longo dos anos, né, os nossos pastores são extremamente sedentos da palavra. Então você começa a incutir conhecimento, ciência, trazer definições, desenvolvimento mesmo intelectual e espiritual, e os pastores amam descobrir esses princípios, eles amam aprender, mas é uma coisa que ficava por baixo do tapete, mas que a gente está tentando trazer novamente o prazer de descobrir os princípios da palavra de Deus, mas realmente há diferença sim. Como você trabalha a questão de costume e Bíblia? Porque os costumes são variados, a gente conversa aqui. Então, tem costumes do povo africano que, aparentemente, e muitos com
não são só aparentes, contradizem o que a palavra fala, mas eles têm isso por costume. Como você trabalha essa questão cultural, costume nessas nações? Olha, o que a gente precisa aprender a observar, primeiro a gente precisa ser sensível em relação às diferenças culturais. Não é porque é diferente que é errado. Então essa é a primeira coisa que eu acho que a gente precisa observar. A segunda coisa é observar na própria palavra de Deus onde estão os absolutos morais, onde estão os absolutos bíblicos. Porque dentro da própria Bíblia existem coisas que são costumes, que são princípios, mas que não são absolutos. Por exemplo, a lei sacerdotal do povo levítico era uma coisa cultural, mas que não é uma coisa cristã. Então, existem contextos e contextos. O que a gente procura, né, fazer aqui em África ou nas nações é justamente fortalecer, colocar o foco naquilo que são absolutos morais. Absoluto é aquilo que pode ser pregado em qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa, em qualquer momento da história. Por exemplo, Deus ama o ser humano. Isso é um absoluto. Isso é inquestionável. Seja onde você estiver, isso é inegociável. Outro fator, Deus é o Criador. Outro fator inquestionável. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem e a mulher têm o mesmo valor perante Deus. Então nós trabalhamos esses absolutos. Quando nós focamos nos absolutos, nós estamos discipulando a nação. Ao invés de estarmos discutindo, por exemplo, qual a cor da asa do anjo, ao invés de estar discutindo se nós temos que batizar a pessoa no rio, na piscina, no mar, com garrafa de água, se a água tem que cair de cima para baixo, se você pode. Então, são detalhes que quando você vai para os absolutos que o povo precisa, o alicerce, as pessoas não estão lá. Então, o que a gente faz, na verdade, é colocar ênfase em absolutos, não é? Que são absolutos morais, que vai poder transformar a vida do povo. E existem expressões culturais que a gente tenta preservar. Por exemplo, as pessoas elas não precisam necessariamente fazer 3 músicas antes de uma palavra. As pessoas não precisam usar o piano ou a guitarra para ministrar o louvor. Nós não precisamos ter um ministro de louvor. O louvor pode ser espontâneo. O louvor pode usar os seus atabuques, os seus tambores. O louvor pode ser utilizado também como instrumento da própria aprendizado da palavra, porque aqui, como nós temos um grande número de analfabetos, é através do louvor que ele memoriza versículos bíblicos. Então, o louvor, além de ser uma expressão de adoração, é também um instrumento didático para o aprendizado da palavra. Então, nós temos outra perspectiva em relação à própria liturgia do culto. E essas coisas nós deixamos para que cada povo possa exercer a sua beleza, a sua exuberância, não é, culturalmente falando, né? Você tem um conhecimento muito grande em relação a missionários, em relação a pessoas que querem aprender mais para vir em missões, até porque você dá aulas em várias bases da Jocum e outras coisas. Você acha que uma pessoa, antes de vir para um campo missionário, qual é o nível de preparação que ele tem que ter? Olha, essa resposta ela é muito capciosa, porque nós não temos como estabelecer necessariamente um currículo para se ser um missionário. O que eu digo é que o missionário ele tem que estar em constante preparação. Entendeu? Você nunca vai chegar no nível que eu cheguei no nível em que eu não tenho mais que me preparar. Nós temos que estar em constante preparação. O que eu digo para o bom missionário é o missionário que aprende basicamente a ouvir a Deus e obedecer. Ouvir a Deus e obedecer. No próprio desenvolvimento da vocação, você vai perceber que Deus, de acordo com a sua condição e o próprio momento da vida, você vai ouvir Deus chamando você para talvez um preparo acadêmico, não é? Antigamente as pessoas elas tinham uma visão muito dicotômica, separada. As pessoas dividiam o mundo secular do mundo sagrado. Então as pessoas que queriam servir a Deus, elas iriam estudar teologia, e os outros que não tinham chamado missionário iriam estudar as demais profissões. Hoje isso não existe mais. Nós já estamos conseguindo superar esse fator. Então, você pode ser um excelente chefe de cozinha. Eu tenho amigos que são chefes de cozinha e que são missionários na Tailândia. Eu tenho amigos que são jornalistas e são missionários na Europa. Eu tenho amigos...
Em outras palavras, a Bíblia diz que o mesmo Deus é o Deus que opera tudo em todos. Então, se você tem uma paixão, seja na área de ensino, área de saúde, área de artes, área de governo, economia, seja qual for, faça para Deus, aprenda a trabalhar com Deus. E mais cedo do que você imagina, você vai estar desenvolvendo a missão que Deus confiou a você. O que eu entendo em relação a missões, que eu acho que isso é muito importante, é que não existe nenhum chamado repetido. Todo chamado, ele é original. Então, não existe cópias. Você não desenvolve o seu chamado fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que descobrir qual o caminho específico que Deus tem para a sua vida, porque você, por ser uma pessoa extremamente original e única, o seu chamado também ele é original e único. Então, a coisa mais importante que eu digo para as pessoas que têm interesse em desenvolver a missão é: descubra que missionário você é. Porque Deus te fez como um ser diferente, único, e você precisa saber quem você é em Deus. E aí Deus abre as portas, os lugares, os povos, as línguas, culturas, para você desenvolver o chamado missionário. Mas a formação acadêmica, profissional, teológica, todas essas cultural, todas essas formações, elas são importantes no próprio desenvolvimento do missionário. Saulo Porto daqui a 10 anos, o que você imagina? Olha, amigo, daqui a 10 anos eu gostaria talvez de estar visitando vários centros infantis no Malawi, vários centros infantis em Moçambique, Zâmbia, Zimbábue. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de ver. Eu gostaria de estar realizando pesquisas, né, acadêmicas mesmo dentro do campo missionário, porque nós temos acesso a tanta amostra de pessoas e nós temos tão poucos artigos e produtos feitos do lindo trabalho que é o trabalho missionário. Eu acredito que eu gostaria de estar talvez fortalecendo, chamando, mobilizando mais pessoas para missões, porque a coisa mais inteligente que você pode fazer com a sua vida é dedicá-la a Jesus e desenvolver a missão que Jesus tem para a sua vida. Fora disso é detalhe, é coisa que não satisfaz verdadeiramente. Eu sou extremamente grato ao chamado que Deus me deu, e se eu fosse estabelecer um plano para a minha vida, eu não conseguiria imaginar nem ser inteligente o suficiente para elaborar um projeto de vida tão bonito, tão interessante como o projeto que Deus preparou para mim. E assim é a vida dos jovens, não é? Da vida das pessoas na igreja, cada um delas tem esse chamado, tem essa coisa, mas que muitos deixam esse chamado inalcançável, intocado. Então eu continuo sendo, entre aspas, um perseguidor dos crentes, chamando os crentes para se tornarem discípulos, querendo que esses discípulos sejam capacitados, e eles capacitados eles possam ministrar sementes nas nações, e assim a gente vai transformando os povos, né, as pessoas, uma pessoa de cada vez, fazendo amigo pouco a pouco, e com certeza isso vai causando impacto na história.